município. Agora a gente fala de um assunto que é bastante preocupante. Hoje é 4 de junho. É o Dia Mundial contra a Agressão Infantil. Essa data foi instituída pela ONU em 1982. E uma pesquisa realizada no ano passado pela Organização de Visão Mundial, que trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, apontou que o Brasil, entre 13 países latino-americanos, tem casos de liderança aí em violência infantil. Que barbaridade, né? Ah, rapaz, que número que não é nada interessante para nós brasileiros, hein? Vamos entender um pouco mais sobre isso, coloca no ar. Educar, tarefa que exige dedicação e paciência dos pais. Precisa de diálogo, mas muitos consideram a palmada como um recurso. Fica a pergunta, a palmada é educativa? A palmada em si, ela não educa, né? Ela só propaga ainda mais a cultura da violência, porque a criança não consegue compreender o porquê que ela está apanhando. E ela consegue, ainda, a partir dessa atitude, propagar isso para as outras relações dela. Então, ela compreende que essa é a forma que ela tem que lidar. As sequelas de uma criança ou adolescente expostos à agressão física são adultos com dificuldade de se expressar, respeitar autoridades e com tendência a desenvolver doenças e vícios. Estudos mostram tendências maiores à depressão, riscos de suicídio, entre o uso também, abuso, né, de álcool e outras drogas também. Será que uma criança agredida pode se tornar um futuro agressor? Possivelmente, né? Nem precisa chegar na fase adulta. Lei da Palmada. Este é o nome informal que se dá para a lei de número 13.010, instituída em 2014, que proíbe castigos físicos e tratamentos cruéis e degradantes contra crianças e adolescentes no Brasil. O órgão oficial para a denúncia é o Conselho Tutelar. Aqui em Chapecó tem 2 unidades de conselho. Só no ano de 2018, o Conselho Norte recebeu 4.000 denúncias, a maioria vinda de pessoas de baixa escolaridade. Mas isso não significa que esse tipo de crime se restrinja a esse grupo. Tem ambientes que não aparecem, né? Ou que os vizinhos não verificam, não escutam. As pessoas acabam denunciando mais, assim, né? Quando é mais exposta. Ela destaca que professores devem estar atentos ao comportamento das crianças. Se a criança verbalizar, a escola tem o dever de nos comunicar. Depois, o caso vai para a polícia. Primeira providência é tomar medidas preventivas, se for o caso, o afastamento do agressor, né, a colocação dessa criança numa situação de proteção, uma rede de proteção, especialmente contando com o Conselho Tutelar. Mas imediatamente também é aberto um procedimento criminal, um inquérito policial para a apuração dos fatos, usando a responsabilização penal do agressor. Muito bem, minha gente. Continuando esse assunto, em Chapecó, as crianças são vítimas de agressão. Elas são atendidas nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. Atualmente, 256 casos estão sendo acompanhados por uma equipe de profissionais. Destes, 160, ou seja, mais da metade, foram registrados desde o início desse ano de 2019. Papaléguas no ar novamente, o Felipe Croix. Como é que funciona esse serviço? Amplia para a gente esta informação, atualiza números. Pois é, para a gente saber como que funciona esse serviço prestado através do CREAS aqui em Chapecó, eu vou conversar com a coordenadora do CREAS 2, a Franciane Bortoli. Franciane, seja muito bem-vinda ao Balanço Geral. Franciane, como que funciona esse serviço que vocês prestam através do CREAS aqui na cidade de Chapecó? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes. Quando nós pensamos em violência e agressão, nós nos remetemos à violência física. Porém, existem outras formas de violência, que são a violência sexual, a violência psicológica e a negligência. As crianças que estão expostas a situações de violência, elas passam a apresentar alterações cognitivas, comportamentais e emocionais. As alterações cognitivas mais comuns envolvem baixa atenção e concentração, o que acarreta em baixo rendimento escolar. As alterações emocionais envolvem raiva, medo, ansiedade, tristeza.
E as alterações comportamentais, elas são manifestadas através de agressividade, alterações no sono, na alimentação, percepções de inferioridade e nós precisamos estar atentas a essas formas de violência e também a essas alterações cognitivas, comportamentais e emocionais que essas crianças apresentam. A administração municipal, ela está atenta e preocupada com essa demanda de atendimento e no município nós possuímos 2 CREAS. O CREAS, ele é um centro de referência especializado de assistência social que atende todas as famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. O objetivo do atendimento no CREAS é fortalecer a capacidade protetiva da família e também os vínculos familiares. Cristiane, só para a gente ter uma noção, assim, por exemplo, aqui o Eduardo estava falando, são 160 casos registrados de violência somente nesse ano. Esse número é um número que surpreende, é um número grande aqui para a nossa cidade? Sim, é um número muito expressivo, né? Considerando o número de habitantes do município. Então, nós precisamos estar atentos, porque a maioria das violências, elas são intrafamiliares, elas ocorrem no ambiente familiar. Então, é responsabilidade de todos realizar a denúncia. Nós temos alguns canais de denúncia, que é o Disque 100. Nós temos também a delegacia especializada, que atende a criança, ao adolescente, a mulher e ao idoso. E 2 conselhos tutelares, o Norte e Sul. Então, nós precisamos nos envolver, realizar as denúncias e também promover um ambiente familiar mais saudável e seguro para proteger as nossas crianças e garantir o desenvolvimento integral delas. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Franciane Bortoli, que é coordenadora do CREAS 2 aqui da cidade de Chapecó, trazendo esses detalhes, principalmente das denúncias de casos de violência contra crianças, nessa data tão importante para a gente prevenir e, é claro, trazer sempre uma situação um pouco mais confortável para as crianças aqui da cidade de Chapecó. Eduardo, com você no estúdio. Valeu. Obrigado, Felipe, pela informação.